Celulares gamer geralmente são bem caros, né? Porém, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 opções de celulares bem baratinhos que têm um desempenho excelente para jogos. A minha intenção nesse vídeo é te provar que tem como sim você ter um celular gamer muito bom para jogos, porém sem gastar muito dinheiro. Então é isso, sem mais delongas, bora lá pro nosso review. O primeiro celular que nós vamos analisar é o Realme 9i. Atualmente novo e na caixa ele tá custando entre R$ 1.000 e R$ 1.200. É claro que o preço pode variar dependendo da região que você mora, dependendo também da quantidade de memória RAM, da quantidade de armazenamento interno, mas geralmente ele vai custar nessa faixa de preço aí. As configurações do Realme 9i e que fazem dele um celular muito bom para jogos são um processador Qualcomm Snapdragon 680 e 6 GB de memória RAM. Por si só, essa já é uma configuração que roda praticamente qualquer jogo de Android da atualidade. Porém, para ajudar mais ainda no desempenho, esse aparelho tem uma função de memória RAM virtual que pega 5 GB da memória interna e transforma em memória RAM, totalizando assim 11 GB de memória RAM. Além disso, ele possui também uma tela LCD IPS de 6.6 polegadas que tem 90 Hz de frequência. Quanto maior for a frequência da tela, mais fluida fica a gameplay. Agora falando sobre as câmeras, ele possui 3 câmeras na parte traseira, sendo a câmera principal, tem também uma câmera macro e uma câmera de profundidade. A câmera traseira principal é de 50 megapixels Full HD e a câmera frontal é de 16 megapixels Full HD também. E detalhe, todas as câmeras dele são HDR, tem modo retrato, que é aquele modo que desfoca o fundo da imagem, tem modo noturno, câmera lenta, time-lapse e por aí vai, é uma câmera bem completa. E olha só, se o valor que você tem disponível para comprar um celular novo é entre R$ 1.000 e R$ 1.200, esse aqui de longe é uma das melhores opções custo-benefício para jogos. Continuando, vamos falar agora sobre o Moto G82, esse que é um dos melhores intermediários da Motorola. As configurações dele são um Qualcomm Snapdragon 695 e 6 GB de RAM. Em todos os testes que foram feitos, o Moto G82 sempre rodou literalmente qualquer jogo de Android sem nenhum problema e com uma boa taxa de FPS. Além disso, olha só, a tela dele é uma tela de 6.6 polegadas AMOLED que tem 120 Hz de frequência. É como se fosse uma tela de um monitor gamer de PC. Enfim, outros pontos positivos do aparelho são primeiro a tecnologia de internet 5G, que ele é compatível, e também a tecnologia NFC de pagamento por aproximação. Agora falando sobre as câmeras, ele possui 3 câmeras na parte traseira, sendo a câmera principal, tem também uma câmera macro e uma câmera ultra-wide. A câmera traseira principal é de 50 megapixels Full HD e a câmera frontal é de 16 megapixels Full HD também. É praticamente a mesma câmera do aparelho anterior, ela tem modo retrato, tem HDR, tem modo noturno, time-lapse e todo esse tipo de coisa. É uma câmera bem completa também. De forma geral, o Moto G82 é um celular excelente e se destaca muito nessa questão dos jogos. E se você, assim como eu, também gosta de usar aparelhos da Motorola, vale muito a pena investir nesse aparelho. E antes de continuar, eu só quero te lembrar que o link de cada um dos aparelhos que eu mostrar aqui no vídeo eu vou deixar nos comentários, beleza? E é isso, continuando o nosso review, agora eu quero falar sobre o Galaxy M53 5G. Esse que de longe é um dos melhores intermediários da Samsung atualmente. As configurações dele são um processador MediaTek Dimensity 900 e 8 GB de memória RAM. Além disso, caso seja necessário, o aparelho consegue pegar 8 GB da memória interna e transformar em memória RAM, totalizando assim 16 GB de memória RAM. Toda essa configuração faz o Galaxy M53 5G rodar literalmente qualquer jogo de Android que existe no talo com uma boa taxa de FPS. E a tela dele é uma tela Super AMOLED de 6.7 polegadas que também tem 120 Hz de frequência. Para quem joga jogos mobile e multiplayer, esse tipo de tela é simplesmente sensacional. Enfim, mudando de assunto e falando sobre as câmeras, esse modelo possui 4 câmeras na parte traseira. Tem a câmera principal, tem uma câmera ultra angular, uma câmera macro e uma câmera de profundidade. A câmera traseira principal é de 108 megapixels e capta imagens em 4K, e a câmera frontal é de 32 megapixels e também capta imagens em 4K. É bem difícil de encontrar aparelhos assim que tem a câmera frontal tão boa quanto a câmera traseira. E nesse caso aqui são câmeras bem completas também, elas captam imagens em modo HDR, tem modo noturno, modo retrato e todo esse tipo de coisa. Vale mencionar também que ele é compatível com 5G e possui NFC. Se o que você quer é um aparelho que vai durar muitos anos com você, com um desempenho muito bom para jogos, o Galaxy M53 5G é uma das melhores opções custo-benefício. Continuando, vamos falar agora sobre o Xiaomi Redmi Note 11S. As configurações dele são um processador MediaTek Helio G96 e 6 GB de RAM, o que garante um desempenho que, para a faixa de preço dele, que é ali na faixa dos 1.300, podendo variar um pouco para mais ou um pouco para menos, quase nenhum celular consegue bater de frente com ele. Além disso, olha só que interessante, além do sensor de NFC de pagamentos por aproximação que ele possui, ele também possui um sensor IRDA de infravermelho que literalmente transforma o aparelho em um controle remoto universal. Se você quiser, tem como, por exemplo, você controlar a televisão, o ar-condicionado e todo esse tipo de coisa direto do próprio celular. Agora olha isso, ele tem uma tela de 6.4 polegadas que tem 90 Hz de frequência e na faixa de preço dele são poucos aparelhos que tem uma tela desse nível de qualidade. Enfim, falando sobre as câmeras, a câmera traseira principal é de 108 megapixels com resolução Full HD e a câmera frontal
frontal é de 16 megapixels Full HD também. E detalhe, todas as câmeras dele são HDR, tem modo retrato, tem modo câmera lenta e possui também o modo noturno que tira fotos bem claras mesmo de noite ou em ambientes de pouca luz. A câmera frontal é boa, mas essa câmera traseira de 108 megapixels é o maior diferencial desse aparelho. Enfim, a Xiaomi é bem famosa aqui no Brasil e se você gosta dos aparelhos da Xiaomi, vale muito a pena investir nesse custo-benefício. E por último, mas não menos importante, vamos falar agora sobre o Galaxy S20 FE 5G. As configurações dele são um processador Qualcomm Snapdragon 865 e 6 GB de memória RAM. Existe também o Galaxy S20 FE com outro processador sem ser esse Snapdragon. Ele existe uma versão com Exynos, porém a versão com Exynos é mais barata e essa versão com Snapdragon é mais cara, mas a versão com Snapdragon tem um desempenho muito melhor em jogos. Aí fica a seu critério escolher qual versão comprar. Eu recomendo a versão com Snapdragon porque ela tem um desempenho muito melhor. Enfim, a tela desse aparelho é uma tela AMOLED de 6.5 polegadas que também tem 120 Hz de frequência e ele também é compatível com a internet 5G e possui a tecnologia NFC. Agora falando sobre as câmeras, ele possui 3 câmeras na parte traseira. Tem a câmera principal, tem uma câmera ultra-wide e uma câmera telefoto. A câmera traseira principal é de 12 megapixels e capta imagens em 4K e a câmera frontal é de 32 megapixels e também é 4K. Esse aqui é mais um daqueles aparelhos que tem a câmera frontal tão boa quanto a câmera traseira. Ah, e todas as câmeras dele são HDR, tem modo noturno e modo retrato. Como a gente viu, esse aparelho se sai muito bem não só em jogos, mas também nas câmeras. Por isso, se o que você quer é um aparelho bom em todos os sentidos, porém sem gastar muito dinheiro, o Galaxy S20 FE 5G é uma das melhores opções custo-benefício em 2023. E é isso, esses foram os 5 melhores celulares gamer custo-benefício de 2023. Se você estiver com dúvidas, pode comentar porque eu vou responder todo mundo. E lembrando, para você ver os preços atualizados e também adquirir mais informações, eu vou deixar aqui nos comentários o link de cada um dos aparelhos que eu mencionei aqui no vídeo, beleza? E é isso aí, um forte abraço e até a próxima!